Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que bom nós separarmos um momento para nós estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos entendimento, sabedoria e que todos tenham realmente um dia bastante feliz. Vamos estudar a lição? E hoje, domingo 3 de novembro, a lição 6, ela tem como título Humildade, João Batista testemunha novamente. E a lição de hoje está baseada no livro de João, no capítulo 3, dos versículos 25 até 36. E o que nós vemos aqui nessa lição é que João Batista, ele sempre se colocou no seu devido lugar como um precursor de Jesus para abrir caminho para o ministério de Jesus nesse mundo. E de todas as formas ele procurava testemunhar de que o Messias já nesse mundo. E uma das primeiras vezes que realmente ele pôde fazer isto, uma delas foi quando ele se encontrou à beira do Rio Jordão, pela primeira vez com Jesus, assim, depois de muitos anos, né? E ele, João Batista, disse para todos que estavam ao seu redor, judeus, membros do Sinédrio, discípulos, ele apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ali ele já estava testemunhando, dizendo que Jesus era o Messias. E também ele apontou para os seus discípulos, né, porque João Batista tinha discípulos que seguiam ele, e no caso não eram poucos, eram bastante pessoas, e dentre eles pessoas famosas como André, João, Pedro, Filipe, Natanael e tantos outros. Ele apontou para eles e disse: sigam, ele é o Messias, ele é o Cristo. E mais um testemunho, né? E João sempre realmente procurou mostrar qual é o seu lugar, o seu papel nesse mundo, de ser precursor de Jesus. E os judeus queriam realmente, naquela época, estavam ansiosos realmente por um Messias, um libertador que tirassem deles daquele jugo romano que estava muito pesado para eles. Até eles achavam que João Batista era esse Messias esperado, esse mensageiro esperado. E devido ao grande número assim, de batismos, né, que ele fazia, e queriam realmente buscar a ele sempre nas águas do Jordão para ser batizados, ele fazia muito batismo. E eles queriam escutar João, da própria pessoa de João Batista, quem ele era. E João testemunhava por várias vezes e dizia: eu não sou o Cristo, sou uma voz que clama no deserto. E João Batista, para expressar bem a sua posição como aquele que abriu o caminho para o Filho de Deus, ele se compara a Jesus como um amigo do noivo e descreve Jesus como o noivo, ou seja, o Messias, e uma união entre Deus e a igreja, né? Mostrando a sua humildade, né? E até ele fala que era necessário que ele, João Batista, diminuísse para que Jesus, o nome de Jesus, crescesse. E usando esta ilustração assim, de um casamento, João Batista, que é narrado aqui pelo evangelista João, nesse capítulo 3, ele se autodenomina como amigo do noivo, tendo Jesus como o próprio noivo. E a noiva, portanto, seria o povo de Deus, que aparece ali no livro de Oséias, capítulo 2, versículos 16 até 23, também aparece em Isaías, capítulo 62, dos versículos 1 até 5. E então essas palavras que revelavam a verdadeira grandeza de João Batista como uma pessoa humilde, né?
que ele diz lá, convém que ele cresça e que eu diminua, que está lá em João 3,30. Um belo testemunho, né, de João Batista, mostrando realmente o seu caráter, a sua honestidade, a sua retidão. E naquele tempo, a espera do Messias por parte dos judeus era bem angustiante, porque eles estavam ansiosos realmente para que Jesus aparecesse, para que o Messias aparecesse. E era urgente a sua chegada para salvá-los definitivamente daquela opressão dura dos romanos. E uma das piores épocas, né, que lhes havia ocorrido era justamente nesta época. Os judeus sofriam mais com o jugo romano, muito mais, até mais do que a escravidão que houve lá no Egito. Isso tudo porque os romanos interferiam na sua estrutura religiosa, eram bem vigiados, mas não interferiam na sua religião, pelo menos isso. E ao verem o aparecimento de João Batista, o cumprimento de profecias que Isaías fala no capítulo 40, dos versículos 3 a 5, foi predito muito antes disso, né? Que João Batista era a voz que clama no deserto, que Isaías fala no capítulo 40. Um precursor que apontava para a vinda do verdadeiro Messias. E os judeus, vendo João Batista pregar assim com bastante propriedade, com eloquência e bastante sagaz, com uma voz assim de trovão, firme, clamando para as pessoas ao arrependimento, eles pensaram, está aí o nosso Messias. E enviaram pessoas do templo, né, do Sinédrio, para observar a João Batista. E eles observaram porque fazia discípulos e os batizava. E assim Deus enviava para chamar as pessoas a saírem da escuridão espiritual. Com bastante propriedade João Batista fazia isto. E para que eles pudessem virem à luz que é Cristo. E se utilizou de João Batista, Deus, onde a luz divina não precisava de testemunhas. Porque a própria luz, ela já está lá e é vista, né? E aos que desejarem, os que precisam somente essa luz, é para alguém apontar, buscar essa luz. E foi o caso de João Batista, que apenas foi uma ferramenta utilizada por Deus, e os membros do Sinédrio foram até João Batista e quiseram escutar dele se ele era o Messias. E João foi bem lacônico, né, nas respostas: não sou o Cristo, não sou Elias. Mas os fariseus insistiram: quem és então para nós darmos uma resposta aos que nos enviaram? E João diz: eu sou a voz que clama no deserto. E os judeus retrucaram: e por que então batizas se não és o Cristo, e nem Elias, e nem o Messias? E João Batista novamente dá uma resposta bastante linda, que ele fala: eu batizo com água. No meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. João Batista, de uma forma sábia, aqui ele menciona que o Messias já estava no mundo, no meio do povo. E era costume entre os judeus, quando o rapaz não desejasse casamento, né, com a moça que lhe fora prometida, e abrir mão assim, né, no direito de casar com ela, né, de desposá-la em favor assim, de um irmão que ela gostasse, ou de um descendente da família que achasse importante se unir a essa mulher. O gesto considerado bonito era realizado diante de toda a família em público. O noivo prometido desatava a correia das sandálias do pretendente a quem entregava aquela que seria sua noiva. E era um ato assim excepcional e muito admirado e bonito dos judeus. Mas então, qual era o grande noivo esperado e prometido, né, que João Batista fala? Porque João Batista sabia que era Jesus. E por isso que ele fala isso. João Batista solta essas pérolas aos judeus, mencionando que ele não era o Messias.
e não era digno de desatar as sandálias do noivo, ou seja, de Jesus, que está lá em João capítulo 1, 27. Essa foi a primeira vez que João fala isso sobre Jesus antes dele batizá-lo, e foi o primeiro testemunho de João. João Batista foi escolhido por Deus para uma missão especial que consistia em preparar os corações para receberem o Messias prometido, ao pregar o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 4. João não estava preocupado, né, em agradar pessoas, em agradar o sinédrio ou em agradar autoridades, mas sim conduzir as pessoas à salvação, alertá-los realmente para o arrependimento. E devido a ser um servo de Deus assim, dedicado, houve até discussão entre os discípulos de João com um dos fariseus por inveja, falta de conhecimento sobre a eficácia do batismo de João Batista, que está lá em Marcos 1,5, que até os discípulos de João Batista foram até ele para tentar resolver essa questão, e até mencionaram o nome de Jesus e falaram: mestre, eles foram, na verdade eles foram até João Batista, né? E eles falaram: mestre, aquele que estava contigo no Jordão, ou seja, aquele que João Batista batizou, no caso Cristo, do qual tens dado testemunho, está batizando mais, e todos eles saem ao encontro. Está lá em João 3,26. Ou seja, falando que Cristo estava batizando mais que João Batista, e por ciúmes eles fizeram isto, inveja, por incrível que pareça, aconteceu isto, né? Mas é nunca que um homem consagrado, precursor do Messias, no caso de Cristo, ele, João Batista, ia ceder devido à inveja dos seus discípulos ou dos seus seguidores, porque sabia muito bem qual era a sua missão, e até ele pedia que seus discípulos seguissem a Jesus, que é o verdadeiro Messias. E por compreender essa verdade bíblica, né, e já dita por profetas anteriores, João Batista foi escolhido por Deus como precursor de Cristo, abrir caminhos para o Messias, e reconhecendo perfeitamente a sua missão, de que jamais poderia falar mais alto do que a missão do Salvador. E em sua fiel devoção e sincera e expectativa, João Batista, ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Está lá em João capítulo 3, versículo 30. Quando João Batista diz, em João 3, 29, o que tem o noivo a noiva com o noivo, ele está falando da necessidade da purificação, das pessoas se purificarem, de se arrependerem. Cristo morre como Cordeiro de Deus, como esposo da igreja, a noiva, que nós somos nós, né? E Ele é que nos purifica, nos retira todos os nossos pecados, a nossa culpa, porque Ele morreu por nós. E a missão de Jesus não consistia em erguer um reino terreno, como queriam os fariseus e mestres da lei da época, mas ser levantado em um madeiro para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna, que fala lá João 3,15. E que aqueles que não receberam e não aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor, receberam a ira divina. E Deus ama o mundo de tal maneira, as pessoas que vivem nele, que Ele enviou o seu único Filho amado Jesus para nos redimir o mundo, para nos tirar da culpa do pecado e da morte, que está lá em João capítulo 3, versículos 16 e 17. Porém, aqueles que recusarem o presente divino, a dádiva que lhes dá oferecido, infelizmente pagarão um preço altíssimo pelos seus pecados, que perderão a vida eterna por seguir a mente ao inimigo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor, porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ser uma pessoa sábia,
porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, ter entendimento, reconhecer realmente que a salvação só vem através de Jesus e não existe outro meio. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus para este mundo, Ele vai levar você, a sua família, seus filhos, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.